Capítulo 29. O encontro e os reencontros. Seguindo as instruções de Marcos, no dia seguinte, Serapis procurou Licínio e, de maneira simpática, tentando parecer o mais natural possível, solicitou-lhe a autorização para deixar o palácio e, depois de terminado o trabalho do dia, dirigir-se ao templo de Júpiter Capitolino, a fim de fazer suas orações. Já há muito tempo não fazia oferendas ao Deus de sua devoção, ainda mais depois de as forças invisíveis terem-lhe concedido tantas benesses, alterando radicalmente sua vida pessoal desde a ocasião em que se encontrara com Licínio no mercado. Reconhecendo que as alegações de Serapis eram verdadeiras, o administrador não se opôs ao desejo da serva que lhe inspirava tanta emotividade. Para quando deseja ir ao templo, Serapis? Bem, meu senhor, se não houver impedimento, penso ir até lá amanhã, depois do pôr do sol, a fim de que não comprometa minhas obrigações diárias. Por mim não há problema, no entanto, preciso consultar o senhor, a fim de que, agora que ele se acha mais presente no palácio, conceda a autorização definitiva para isso. Vendo que as coisas caminhavam como Marcos havia previsto, Serapis sentiu um fortalecimento interior, pois sabia que tudo correria conforme seus desejos. Pois bem, meu senhor, se possível, no entanto, assim que estiver de posse da resposta de nosso patrão, peço que me avise, a fim de que me prepare corretamente, ou que me esqueça da ideia de ir levar minhas homenagens e minha gratidão a Júpiter. Assim que tiver a resposta, hoje mesmo, Serapis, lhe comunicarei, respondeu Licínio. Saindo dali, procurou Marcos para que, entre outras comunicações específicas do trabalho administrativo, apresentasse o pedido de Serapis, que o dono da casa ouviu, demonstrando desinteresse, como fazia sempre ante os assuntos dos servos. Para dar maior demonstração de descaso, Marcos, inteligente, respondeu a Licínio. Bem, meu amigo, você é quem dirige esse amontoado de burros de carga. O que acha? Devo permitir que ela vá? Ela tem prestado bons serviços nas funções para as quais você a destinou? Sentindo-se honrado com a confiança de Marcos, que dessa forma o mantinha à frente das decisões administrativas, Licínio, mais do que depressa, deu a conhecer que Serapis era muito competente, que não havia, desde o dia em que ingressara nos serviços da casa, cometido o menor deslize, e que desde aquela data jamais houvera se ausentado do interior da faustosa residência. Seus atributos de disciplina e devotamento, suportando as exigências mais cruéis de Drusila, eram fatores que, aos olhos do administrador, a tornavam merecedora da concessão. De resto, muito nobre por espelhar a sua devoção aos deuses, sempre tão ligados aos homens e às suas vidas. Ouvindo-lhe a defesa desabrida, Marcos se pôs a imaginar que não era essa uma postura motivada pelo sentimento amoroso de Licínio, comprometido com o destino da moça, e assim resolveu pilheriar com ele para sondá-lo. Bem, meu amigo, pelo visto, essa rapariga já o arrebanhou como defensor incondicional. Será mérito ou feitiço que jogou sobre você? Falou Marcos com um sorriso malicioso nos lábios. Avermelhando-se em sua dignidade de servo respeitoso, Licínio não havia percebido se tinha extrapolado no entusiasmo com que falara da jovem, a produzir em Marcos a ideia, asaz verdadeira, de que trazia o coração comprometido no sentimento que nutria por Serapis. Tentando emendar a situação, Licínio respondeu. Bem, meu senhor, a minha defesa se fundamenta apenas na verdade. Conquanto seja a moça muito bela, tenho sempre em conta a necessidade de ser justo na premiação ou na sanção que mereçam aqueles que me cumpre dirigir. Por isso, apesar de se tratar de serva que inspiraria afeto até mesmo na mais fria estátua de mármore, posso lhe assegurar que minha avaliação se prende aos seus reais dotes de devotamento e resignada entrega. Está bem, Licínio, respondeu Marcos, tirando o fato de você ter ficado mais vermelho que um tomate, eu não sei por qual motivo,
Vou considerar a sua afirmação e, se não houver qualquer impedimento de serviço, autorizo que a tal moça vá até o templo. Aproveite, Licínio, e lhe conceda autorização para que retorne a hora que desejar, como forma de lhe permitir a liberdade que você reconhece ser merecida por algumas horas a mais. Dessa maneira, a jovem pode caminhar com mais tranquilidade, visitar algum local que lhe seja agradável ou encontrar-se com algum parente do qual esteja afastada há tanto tempo. Com a voz aparentando descaso e desinteresse, Marcos já preparava o caminho para que o seu encontro com ela ocorresse sem a premência do horário de retorno, de forma a que não acontecesse qualquer obstáculo para a primeira noite de entendimento entre ambos. E tentando dar uma outra direção ao assunto, aproveitando-se do rumo que houvera dado a conversa, Marcos comunicou ao administrador. Licínio, foi bom ter falado sobre esse assunto. Já estava me esquecendo de lhe comunicar que amanhã, por necessidades pessoais de negócios que preciso retomar, agora que minha presença nesta casa já se faz pelo tempo necessário para demonstrar minha condição de pai e marido atencioso, estarei fora praticamente todo o dia, não sabendo sequer a que horas regressarei à casa ou se regressarei a ela efetivamente. Assim conto com a sua presença aqui durante toda a minha ausência, a fim de que a senhora e a criança não fiquem sem os cuidados e a proteção de alguém da minha confiança. Se houver necessidade de ausentar-se, mande um servo de sua confiança, mas por você próprio permaneça aqui até a minha volta. Os sucessos nos negócios causam muitos invejosos, que agora, sabendo do nascimento da pequenina Lúcia, poderão tentar subtraí-la, subornando alguma empregada a fim de me chantagear depois ou fazer coisa pior. Minha confiança é depositada única e exclusivamente em sua diligência, meu amigo. Dizendo isso, Marcos apertou o ombro de Licínio num gesto demonstrativo de amizade verdadeira, que não levava em conta, obviamente, os sentimentos do administrador, e na forma astuta do arguto negociante, mantinha-o preso aos deveres da casa, a fim de que, empolgado pelo afeto que nutria por Serapis, não se sentisse inclinado a seguir com ela na oferenda que faria aos deuses, atrapalhando o encontro marcado pelos enamorados. Sem suspeitar de nada, Licínio agradeceu-lhe a confiança e deixou os aposentos do patrão, rumando para as dependências, onde os serviçais desenvolviam todos os arranjos para os trabalhos de cada dia, notificando Serapis da autorização de Marcos e de sua generosa concessão, como se estivesse recebendo uma noite de folga para que buscasse espairecer e distrair-se. Agradecida pelo gesto de Licínio, Serapis abaixou a cabeça e sorriu-lhe confortada, buscando abafar a euforia que lhe ia na alma jovem e aventureira. Dentro de sua astúcia feminina, sabia que por aquela conduta generosa, Marcos planejava um encontro mais demorado do que um simples momento de conversação. A noite daquele dia chegou rápida e, depois de muitas tarefas, Serapis, sem entender qual motivo, sentiu um sono muito profundo, pouco usual na juventude e na rotina de serviços para a qual já se havia amoldado. O sono lhe chegava pesado, exigindo que procurasse o leito antes do horário habitual. Desde a noite enluarada, na qual Licínio lhe revelara seus anseios, Serapis evitara manter-se em local isolado, sozinha com o administrador, pois sua confusão emotiva era muito grande. Depois que Marcos se apresentara perante seus sentimentos como homem adequado aos seus anelos, Serapis passou a devotar-se exclusivamente à concretização de seus projetos afetivos, isolando-se ainda mais de Licínio. Agora que estava às portas do grande dia, Serapis via com estranheza aquele sono incontrolável. Pedindo licença para todos que nada suspeitavam de sua conduta, sempre muito discreta e reservada, sem confessar-se com ninguém, sem abrir seu coração para as companheiras de trabalho, a serva afirmou-se um pouco indisposta e demandou seus aposentos, a fim de que pudesse recolher-se mais cedo, já que o dia seguinte prometia muita emoção.
Aliás, essa fora a sua interpretação derradeira do estranho fenômeno. Deveria estar assim por causa da aproximação do encontro de seus sonhos, no qual seus planos seriam conduzidos segundo o interesse de seu coração. Ansiedade, nervoso, euforia, tudo isso produziria o desgaste que, na sua emoção controlada, agora poderia estar cobrando o preço de seu abatimento físico. Pensando assim, refletiu ser melhor ceder ao peso da necessidade orgânica do que ficar combatendo a exigência física, cansando-se ainda mais. Assim, acomodou-se o mais confortavelmente possível no leito modesto e sem que precisasse fazer qualquer esforço ou usar qualquer artifício para conciliar o sono, menos de 2 minutos depois estava ressonando. Sempre que se faz necessário, queridos leitor e leitora, o mundo espiritual possui meios de auxiliar os encarnados nos momentos mais importantes de suas trajetórias pessoais. Nas lutas, nos desafios, nas escolhas, a ação generosa e amiga dos invisíveis tutores está sempre presente para que nossos espíritos estejam na trilha mais reta, apesar de muitas vezes não se tratar da trilha mais agradável. Deste modo, aquele representava um momento crucial no encadeamento das existências dos personagens desta história, motivando assim o esforço invisível para que Serapis, realizando aquilo que julgava ser o melhor para seus interesses, não viesse mais tarde a se ver infelicitada em função da infelicidade que semeara para si mesma e para os outros à sua volta. A jovem conseguira deixar o ambiente de misérias que a recebera no início de sua vida. Encontrara um benfeitor que a retirara do perigo e, sem nenhum interesse inferior, a conduzira ao ambiente de luxo e beleza, no qual poderia estar, ainda que como serva, aproveitando-se das regalias do conforto, da fartura alimentar, modelando seu espírito rebelde no serviço de atender almas aflitas e imaturas. Mais do que isso, a generosidade do universo, afastando-a dos malfeitores e indivíduos de má vida, homens truculentos e escravizados aos mais baixos instintos, como Célio Bacchus, a colocara no caminho de Licínio, um nobre servidor, devotado ao bem espontâneo e incapaz de pensar ou fazer o mal, lutando contra seus instintos masculinos perante as provocações e insinuações da esposa do amo, tão indiferente às suas carências pessoais masculinas. Despertado no afeto pela perspectiva da felicidade ao lado da bela jovem, Licínio representava o porto seguro que a providência lhe endereçava, a fim de que pudesse aprender a ser mais que uma serva sem apoio, e sim uma esposa digna, devotada e companheira de seu marido, com quem aprenderia as virtudes essenciais da alma. No entanto, Serapis, como grande parte das mulheres de todos os tempos, não se animava com aquilo que lhe parecia insosso. Não lhe atraía o porto seguro e plácido de uma vida reta e modesta. Queria o vendaval do mar aberto das paixões e de seus sonhos nas aventuras do mar da vida, agitado e devastador, traiçoeiro e mortal. Impulsionada pelas suas tendências mais íntimas, seu espírito se via atraído pelo estilo de vida que já conhecera em existências anteriores, do qual suas quedas fragorosas a houveram afastado, colocando-a em nível social mais baixo para que aprendesse outras lições de uma existência mais modesta, mas mais segura para seu próprio futuro. No entanto, ainda que se achasse na trilha reta, mesmo que dolorosa para sua altivez e arrogância, recusava-se a manter o rumo necessário, estando às portas de desvirtuá-lo segundo seus planos mais longamente traçados. Por cúmulo da ironia, iria marcar o seu deslize no ambiente sagrado do templo, que à época representava o local bendito onde o ser humano poderia elevar-se na direção da divindade. Dessa maneira, os amigos invisíveis que monitoravam os passos e as necessidades da agora serva Serapis
como acontece com todos os encarnados no mundo, se apressavam em tentar evitar que sua conduta a conduzisse para a mesma estrada de erros e misérias do passado. Para melhor conseguir tais objetivos, sem que lhe tirassem os privilégios da liberdade da escolha, os espíritos amigos se valiam do repouso do corpo, que, concedendo a indispensável liberdade e a parcial lucidez ao espírito, lhe permitiam um colóquio mais direto e claro com aquele que desejam alertar, aconselhando. Isso se dá com qualquer um dos filhos de Deus, não importando sua religião, sua cultura, sua posição pessoal ou política. Amigos espirituais que estão sempre vigilantes se valem desses momentos para que tenhamos informações, meditemos melhor em suas explicações, nos integremos nos verdadeiros motivos dos fatos que nos estão envolvendo, motivos estes que invariavelmente estão enraizados em nossas vidas passadas e que justificam plenamente a ocorrência de tais eventos, pedindo de nós outra atitude, outra força, outro tipo de luta ou reação. A ação sutil que o desdobramento da alma faculta no momento do sono do corpo físico permite que o espírito esteja na dimensão espiritual, em contato com tutores sábios e generosos, que o alertarão imprimindo em sua acústica mental as advertências necessárias para que refaça os passos e escolha melhor a conduta, informando de todos os tristes efeitos que uma opção equivocada lhe propiciará no curso de sua trajetória. Afinal de contas, o regresso ao mundo ensejou o planejamento meticuloso e a participação direta de inúmeros amigos invisíveis, que no seu papel de sustentador de nossos objetivos, na meta essencial de nossa transformação, prometeram vigiar e nos alertar de todos os riscos a que nossos antigos vícios, contra os quais prometemos lutar, nos exporiam. Planejadores espirituais sábios, técnicos da reencarnação, engenheiros das formas biológicas, modeladores do corpo perispiritual, instrutores da alma, professores do sentimento, mestres da vontade, todos os componentes dos departamentos especializados se envolvem nos processos reencarnatórios, buscando fazer daquela a experiência decisiva na vida da pessoa que regressa. Por isso, uma vida é muito preciosa para ser tratada com desdém pelos espíritos, que sabem quanto custa retomar o corpo carnal ao espírito endividado. Quando o ser humano entender a imensa gama de amigos invisíveis que possui no bem, mais do que se entregar aos comportamentos impulsivos e tresloucados, caprichosos e imaturos, que representam sempre a sintonia com outro tipo de espíritos tão ou mais imperfeitos, que os próprios homens interromperá por instantes a sua conduta e, em homenagem a todos estes luminosos anjos tutelares, endereçar-lhes-á uma prece sincera, pedindo inspiração, pedindo a boa companhia, solicitando a intuição clara para que não cometa o equívoco que sua impulsividade, manipulada por espíritos inferiores como ele próprio, facilmente cometeria. Nossos passos diários seriam dados à sombra da meditação elevada. Nossas escolhas seriam fruto de um período de reflexões sinceras, nas quais buscaríamos sempre entender qual seria a vontade de Deus e qual seria a conduta de Jesus se ele estivesse em nosso lugar. Com isso, não querendo dizer que deveríamos transformar nossas horas em uma constante, formal e repetitiva oração, nossos espíritos estariam abertos às forças luminosas, que com mais facilidade nos orientariam a mente e o coração, através de conselhos e alertas que nos chegariam de maneira mais direta e que poderiam servir como baliza para nossas condutas. Aprendamos a orar trabalhando, a fim de que nossas boas obras possam ser o testemunho verdadeiro da nossa ligação com o bem. Aprendamos a servir
para que nossos atos, palavras, sentimentos e pensamentos se transformem naturalmente na mais doce e elevada oração, que produzirá perfume e envolverá todos os que estiverem à nossa volta. Serapis estava prestes a cometer o primeiro desatino que ela própria poderia evitar, se alertada como iria ser, reconsiderasse seus impulsos e escolhesse aceitar a ajuda de Deus, que já estava lhe chegando de tantas outras maneiras. Não se conduzindo pelas estradas retas do dever, nem ela, nem nenhum de nós poderemos acusar a ninguém, muito menos a Deus, de nos ter abandonado ou nos ter condenado ao sofrimento. A vigilância superior está sempre a postos e conhece sempre os nossos mais íntimos desejos e intenções. Quando paramos de nos enganar ou de tentar arrumar justificativas posteriores para embasar nossas atitudes impetuosas, estaremos em melhor sintonia com tais amigos superiores, que tanto desejam impedir que fraudemos a nova oportunidade de viver. Assim, leitores queridos, não se enganem invocando a possibilidade de realizar um sonho, se esse sonho ferir alguém. Não se desculpem com a irresponsável alegação interrogativa de que todo mundo faz isso, porque eu também não posso fazer. Se a sua conduta molestar ou fizer sofrer, se criar embaraço ou dor, se alguém perder por causa do exercício da sua voluntariedade, estejam certos de que a justiça os alcançará, mesmo depois de muitos anos de sucesso e de vida faustosa. Em tudo o que pensarem fazer, considerem antes se da sua atitude deliberada redundará o prejuízo para alguém. A dor que se sabe poder evitar, o prejuízo de outrem que nós produzamos pelo exercício de nossas ambições, de nossos desejos na alucinada corrida pela sobrevivência, representará tragédia anunciada em nosso próprio horizonte. Por esse motivo, Jesus alertava sempre sobre aqueles que pretendiam viver para ganhar a vida. Todos os que só pensarem em sucesso profissional, em conquistas materiais, em progredir a qualquer custo, os que desejarem ser admirados pelo acúmulo de suas riquezas e pela ampliação de poderes para exaltação de seu orgulho, de sua vaidade, ou para disso fazerem arma com a qual firam a miséria, a incapacidade de seus semelhantes, que produzam mais inveja do que respeito e admiração, mais ódio mudo do que gratidão espontânea, que se finjam de bons para conquistarem postos transitórios, que trombeteiem os atos generosos para pedir votos. Todos estes se enquadram na afirmativa de Jesus. Todo aquele que desejar ganhar a própria vida, este a terá perdido. Este egoísta e oportunista, que reduziu a vida a uma luta ferrenha pelo realce social, pelo soerguimento de uma vaidade tola, uma faustosa esbanjação ou uma mesquinha sovinice, este que se felicita a si mesmo, que se orgulha de si por estar dirigindo um monte de lata pelas quais pagou mais do que o preço de uma casa, pelo simples luxo de andar em um carro novo, por estar vivendo na loucura e na alucinação da inutilidade. Este, como disse Jesus, terá perdido a própria vida. No entanto, afirma o divino amigo, todo aquele que por amor a ele e à sua mensagem perderem a própria vida, estes a terão ganho. Todos os que aceitarem os caminhos da luta honesta, do sacrifício de suas ambições, para que mais semelhantes sejam detentores do mínimo necessário, ou de algumas alegrias a mais. Todos os que se fizerem defensores da ética em suas posturas, sacrificando seus interesses em favor da justiça e da verdade. Todos aqueles que se recusarem a ser peso morto na folha de pagamento dos governos, apenas para ganharem sem trabalhar, como roedores da carne dos velhos que morrem sem recursos, das crianças que perecem de fome por falta de merenda.
Todos os que entenderem que viver é algo que pede a consciência tranquila acima do bolso cheio, ou do dinheiro no banco. Todos aqueles que não se deixarem levar pelas leviandades da maioria, mas escolherem seus caminhos com base nas orientações seguras do Evangelho, onde não há espaço para furtar o próximo, onde não se encontra desculpa para o crime que se comete em nome da ambição ou da guerra social, onde não há complacência com o mal, ainda que se busque ajudar o maldoso. Este homem que entendeu tudo isto e que, por causa de seus conceitos, não estará no píncaro das reverências da sociedade, não estará vestido de púrpura, nem poderá ocupar lugares de destaque, não terá recursos para desperdiçar em veículos que custem o dinheiro que uma vida de trabalho honesto de muitos semelhantes não consegue ganhar. Este homem que tudo fez para ajudar a quem necessitava, que a todos serviu por amor sem desejar coisa alguma, que entendeu a necessidade de enquadrar-se na definição de homem de bem, este será um perdedor aos olhos do mundo mesquinho e injusto, que enaltece traficantes ricos, usurpadores violentos, dissolutos e sexólatras poderosos. No entanto, no conceito do Evangelho, Jesus sabiamente afirma: todo aquele que por minha causa perder a própria vida, este a terá ganho. Terá vivido e aproveitado todas as lições para se tornar um espírito melhor, livre das impurezas, dos defeitos que acumulara em sua trajetória evolutiva. Esse era o impulso do mundo espiritual na vida de Serapis, naquele momento em que, submetida às operações magnéticas de libertação temporária, seu espírito seria retirado do corpo através do sono para receber a carinhosa advertência de espíritos que ao seu lado se ocupavam em ajudá-la a não agir como houvera se conduzido inúmeras vezes antes. Retirada do corpo, Serapis seria levada à presença de entidades que estavam ligadas a ela pelo muito amor que lhe dedicavam, a fim de que ficasse impresso em seu espírito os ensinamentos relembrados, e isso fosse capaz de alertá-la para que sua escolha naquelas condições fosse a melhor possível. Quando ela acordasse no outro dia, não se lembraria conscientemente de todos os detalhes, mas traria no âmago do seu ser uma impressão forte de qual seria a estrada menos dolorosa a ser trilhada, como costuma de resto ocorrer com todos nós nas manhãs que se nos apresentam como um novo convite ao acerto e não ao erro. Reflitamos, já que do nosso sofrimento Deus nunca é o culpado.